e já voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro, né? O Galo que vai começar a 11ª rodada na 8ª colocação. O Atlético, ele tem 14 pontos e terá pela frente o Santos, o Peixe, que tem 10 pontos e é o 15º colocado. É o Santos comandado pelo técnico Cuca. Então a gente vai ter esse reencontro na Vila Belmiro, jogo marcado para as 8 da noite, e o Santos que deve ter os retornos de Gabigol, Gabriel Barbosa e também de Neymar. Mas não é só o Santos que vai ter retorno não, viu, Hugo? Jogadores que ficaram em Belo Horizonte foram poupados do duelo contra o Puerto Cabello, envolvendo inclusive o atacante Hulk. Ele e mais 4. É isso mesmo. O volante Alan Franco, o lateral esquerdo Renan Lodge, o zagueiro Juan Tressolde, melhor dizendo, e também o meia Vitor Hugo. Eles chegam hoje à noite também a São Paulo e vão se juntar ao restante da delegação. Reforços importantes para o técnico Eduardo Domingues, que o Galo vem nessa busca aí pela 3ª vitória consecutiva no Brasileirão, algo que não acontece desde 2023. É isso mesmo. Olha só, gente, de lá pra cá foram 87 partidas disputadas pelo Campeonato Brasileiro e o Galo não conseguiu essa trinca de jeito nenhum. Será que vai acontecer nesse duelo de sábado, Hugo? Torcedor do Galo, ele tá sonhando com isso, né? Exatamente, Henrique André. O assunto agora é Campeonato Brasileiro. Esquecer essa derrota na Sul-Americana e focar no Brasileiro, a parada contra um Peixe que conta com o retorno de Neymar, Gabigol, mas o Galo forte para esse duelo, Vini. O Atlético com o retorno também de vários titulares. Se na Sul-Americana poupou, no Brasileiro é força máxima. O Santos costuma ser uma pedra no sapato do Atlético, como o Atlético tem dificuldade de jogar contra o Peixe na Vila, a última vitória lá em 2022. Mas está na hora do Atlético de ter, de fato, essa arrancada, buscar a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O jogo de ontem na Sul-Americana poderia até gerar algumas dúvidas no Barba a respeito de escalação, se o time tivesse jogado bem. Não foi o caso, né? Pelo contrário, o time foi muito mal, então para mim não vai ter mistério na formação. O meio de campo deve ter o Alan Franco com Tomás Pérez, Vitor Hugo, meio campista, é titular indiscutível, um dos principais jogadores do Galo nessa temporada. Coelho, Reinier e Hulk. Então, é um Atlético forte, é um Atlético que tem conseguido melhorar bastante sob o comando do Eduardo Domingues, um time mais aguerrido, um time que compete bastante, sem contar o jogo de ontem, tá? O jogo de ontem foi uma exceção, mas no Campeonato Brasileiro tem sido dessa forma e vai pegar um Santos que também tá numa fase complicada. O Santos pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada e o Galo tem que tentar se aproveitar também desse momento de oscilação do rival. E como destacou o Henrique André, aquela trinca podendo pintar, né? Traz mais confiança. Com certeza. O Atlético não vence 3 seguidas desde 2023, quando era comandado pelo Filipão, como trouxe o Henrique André. E tá precisando de embalar. O Atlético começou mal no Campeonato Brasileiro, tropeçando bastante, então agora precisa recuperar aqueles pontinhos que passaram. O Galo precisa de buscar agora também jogos fora de casa. Venceu já na primeira fora contra a Chapecoense e quem sabe agora vencendo o Santos seria a 2ª vitória consecutiva fora de casa. E hoje foi um dia especial para o atacante Hulk. Conta pra gente, Henrique André. Exatamente, Hugo. Hoje foi um dia especial demais para o Hulk, que é o maior ídolo da torcida do Atlético na história recente, maior artilheiro do Atlético também no século, artilheiro na temporada, apesar de estar vivendo um jejum, alguns jogos não marca gols e quem sabe isso aconteça contra o Santos, né? Acabe com esta fase sem balançar a rede, mas o Hulk, 39 anos, viveu uma experiência única no futebol e também na vida profissional. Hoje, durante a atividade na Cidade do Galo, como eu disse, ele ficou em Belo Horizonte, não participou da viagem à Venezuela. Ele treinou, é isso mesmo, treinou com um dos seus filhos que estão atuando nas categorias de base do Atlético. O Ian Ângelo, jogador da equipe Sub-20, eles estiveram em campo e o Atlético até publicou algumas fotos deste treinamento, desse encontro entre pai e filho. E será que é uma herança aí que o Hulk vai deixar pro Atlético? Porque o Ian vem marcando alguns gols nas categorias de base da equipe Sub-20.
assim como o Thiago Ângelo, que defende o Sub-15 do Galo. Então o Atlético tá pegando aí o DNA do seu artilheiro e tá apostando no futuro também. Será que esses dois vão dar certo, vão dar frutos e muitas alegrias pra massa? Um dia especial pro Hulk, que, como eu já destaquei também, viajou para São Paulo, vai se juntar ao restante da delegação e amanhã participa do treinamento no CT do Corinthians, antes desse confronto importantíssimo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dale, Henrique, André, e aí, Vini, pensa, assim, a gente fica imaginando, passa na cabeça do Hulk, né? Com certeza deve ter sido um dia marcante, emocionante pra ele, né? Você imagina o Hulk vitorioso, um dos maiores ídolos da história do Atlético e agora tendo a oportunidade de treinar com o próprio filho. É muito bacana. Eu confesso, Hugo, que eu nunca vi os filhos do Hulk atuando, né, pelo Atlético, assim, não sei se realmente são bons, mas se estão lá porque tem alguma qualidade, né, não é só porque são filhos do Hulk. E se eles jogarem aí 50% que o pai joga, já tá de ótimo tamanho, né? Tá de grande. Agora, sempre que tem essa questão familiar, é um peso pros garotos, né? Porque eles sempre vão ser conhecidos como os filhos do Hulk. Aí carrega toda uma pressão por toda a história que o pai tem no futebol. É difícil desvincular. A gente tem vários exemplos de jogadores que não conseguiram jogar no mesmo nível e sofreram com isso, né? Filho do Bebeto, do Romário. Mas tomara que eles possam também ter uma carreira vitoriosa no futebol. Sucesso pra eles, 11h24, mais do Galo. Galo que não esqueceu a Sul-Americana nos bastidores, Henrique André. É isso. Bom, se por um lado o Galo tá pensando agora só no Campeonato Brasileiro, em subir na tabela, o clube também não esqueceu a Sul-Americana nos bastidores e tá fazendo uma promoção muito legal para que os torcedores estejam nos 3 jogos que fará na Arena MRV contra Puerto Cabello, contra o Juventude do Uruguai e também contra a equipe do Cienciano do Peru. Essa aí que foi uma pedra no sapato danada na edição passada da Copa Sul-Americana. O Atlético está fazendo uma promoção para os seus sócios com preços dos ingressos a partir de R$75. É isso mesmo. Bom, é um pacotão que o Galo está fazendo. O torcedor pode comprar esse pacote e garantir presença nos 3 jogos como mandante em casa do torneio continental. E olha só, não para por aí, viu? Em caso de classificação do Galo para as 8ª de final, o Atlético, para isso, vai ter que figurar em primeiro do grupo, né? Porque senão vai ter que disputar aquele play-off, assim como aconteceu em 2025. O Atlético, ele vai proporcionar ao torcedor que comprar esse pacote para os 3 jogos mais um ingresso. Bom, e se não passar para as 8ª? Gente, não tem problema. Se o Atlético avançar também para os playoffs, tá? Vai ter que ter um jogo a mais aí até chegar à final. Esse torcedor também terá o lugar garantido nos duelos, melhor dizendo, na Arena MRV. E para mais informações, é só acessar o itatiaesporte.com.br, que também tem uma notícia importante envolvendo a Vila Olímpica, que era o centro de treinamentos do Galo antes da mudança lá para Vespasiano, para a cidade do Galo. O Atlético usou muito a estrutura da Vila Olímpica, que vem passando por um processo de modernização e até agora mais de 15 milhões de reais foram gastos nesse processo, né, de modernização da Vila Olímpica, que inclusive vai receber seleções durante a Copa do Mundo Feminina marcada para o ano que vem aqui no Brasil. A FIFA já aprovou o campo e o processo está bem adiantado para que o Galo receba pelo menos uma seleção feminina que vai disputar o Mundial. Vamos de Galo, né? Afinal, amanhã o Atlético tem um reencontro na Vila Belmiro com o Gabriel Menino, que não deve atuar porque tem emprestado, mas com o Rony, que está em definitivo no time do Santos, e o técnico Cuca, maior técnico da história do Galo, tá lá também na equipe do Peixe. Além disso, o Santos vai ter o retorno do Neymar. Jogo, então, interessantíssimo para o Atlético conquistar a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, se Deus assim permitir. Até porque o Galo poupou, privilegiou a disputa do Brasileiro e o torcedor não espera menos que a vitória na Vila Belmiro. Bom, eu já tinha dito aqui na 98, né? A Vila Belmiro é meio que a arena do Grêmio. É um jogo que o Atlético vai sabendo que vai perder um empate, é um bom resultado. Mas depois do que fizeram lá na Venezuela,
eu não aceito menos que a vitória. Hashtag fica a dica, pronto, falei, tá? O técnico Eduardo Domingues, ele levou para São Paulo os 5 jogadores que ficaram em Belo Horizonte treinando durante essa semana. Já falamos aqui, são eles Juan Tressoldi, Renan Lodge, Alan Franco, Vitor Hugo e Hulk. Imagino que todos os 5 serão titulares na partida contra o Peixe. O Hulk, aliás, que no treino de ontem treinou com o filho que está na categoria sub-20 do Atlético, o Ian Ângelo. Além do Ian, o Hulk ainda tem o Thiago na equipe sub-15, não treinou junto com o pai. Foi a primeira vez que eles treinaram juntos no Galo, treinaram juntos profissionalmente. Obviamente já treinaram juntos na casa do Hulk e tal, mas profissionalmente no clube, primeira vez, Hulk e Ian Ângelo. O Hulk até postou, falando que foi a realização de um sonho, enfim, que o Ian tenha uma carreira tão promissora, longeva e interessante como a do pai, assim como o Thiago também, e que eles possam ter parte dessa carreira com sucesso aqui no Galo. Bora lá, sem mais delongas, vamos trazer o time, provável time do Galo para pegar o Peixe. Everson, Natanael, Juan Tressoldi, Lianco e Renan Lodge. Tomás Pérez, Alan Franco, Vitor Hugo, Reinier, Coelho e Hulk. É o time mais provável e mais possível que entre em campo. Uma ou outra peça pode até acontecer de ficar fora por uma questão estratégica, mas eu não acredito, até porque o Barba poupou esses jogadores na partida contra o Academia Puerto Cabello, lá na Venezuela, quarta-feira, e agora não tem desculpa, né? O time está descansadíssimo. Desses, o único que jogou foi o Lianco, e mesmo assim, eu espero que ele não tire o Lianco do time, tá? Outras opções, o Ivan Roman, pouquíssimo provável, nem contra o Puerto Cabello entrou. Vitor Hugo, espero que fique no banco de reservas como boa opção. Meio campo, Alexander, entrou no finalzinho do jogo contra o Puerto Cabello. Maicon entrou e entrou mal também. Bernardo, Dudu, também. Scarpa, pouquíssimo provável, entraram muito mal e não conquistaram ou não deram ao treinador indícios para que o treinador tenha dúvidas se eles vão ou não para a partida contra o Peixe. Então é isso, não vai fugir muito disso não, tá? O Barba, se você quiser acertar, vai na minha dica, vambora, pronto, falei, abraço, até amanhã na Jornada Esportiva da 98, a partir das 7 horas da noite, o jogo é às 8, na Vila Belmiro, e nós trazendo tudo para você deste confronto aqui na Rede 98. Tchau, obrigado. Obrigado. Valeu, garoto. Então a gente se encontra aí durante o dia, nas transmissões e outras cositas mais. Mas, vamos lá. Ô, Rafael Miranda, com lei do ex. Talvez a lei do ex, hein, amanhã, hein? Everson e Vitor Hugo. Everson pode fazer um gol de pênalti ou defender um pênalti. E o Vitor Hugo também faz uma bela partida. Mas com aquela escalação que o Igor traz. Com o Santos que o senhor conhece. Daquele jeitinho, né? Daquela bola longa, casquinhada. Daquele jeitinho que eu gosto de colocar o jogador lá na frente. O que você acha que o Atlético pode enfrentar? E depois também do jogo da semana, tô até preocupado, hein? Então, o time do Cuca, independentemente das peças, sempre vai ser um time competitivo. É sempre muito chato jogar contra os times do Cuca. O Cuca sempre fez times, nunca fez times ruins que ficavam lá embaixo. O Cuca sempre fez times que incomodavam. E no Santos não vai ser diferente. Então é um jogo chato. Um jogo lá na Vila Belmiro é sempre difícil. Então, jogo duro. E aí, falando do Atlético, dentro da escalação que o Iguinho trouxe, da possível escalação, eu acho que não dá para mexer muita coisa mesmo. Eu tô com o Iguinho, o time deu uma boa resposta, já tinha dado uma contra a Chapecoense, e aí mudou pouquíssimas coisas. Deu uma boa resposta contra o Atlético Paranaense, e aí trocou todo mundo, praticamente todo mundo, na Sul-Americana, e as coisas não correram bem. Então não tem como mexer. O Iguinho até falou do Lianco, eu já falei aqui várias vezes que a minha zaga hoje ideal seria o Juan e o Lianco, mas o Lianco jogou fora de casa. Contra a Chapecoense ele tinha jogado e acabou sendo poupado contra o Atlético Paranaense. Então, teoricamente, eu acho que o Lianco não joga esse jogo, tá? O Lianco, pra mim, teve dificuldades fisicamente lá na Venezuela, não fez um bom jogo, como a maioria do time. Então não me surpreenderia se repetir uma zaga com Juan Tressoldi e Vitor Hugo. Até porque o Vitor Hugo, para defender, é um bom zagueiro, é um zagueiro firme, é um zagueiro que tem uma bola aérea muito boa. E o Barba gosta desse tipo de jogador muito firme, muito físico. Então
eu já falei e repito, Juan Tressoldi e Lianco é a minha zaga preferida. Mas não me surpreenderia se Vitor Hugo e Juan fizessem essa linha de defesa. E aí tem algumas opções que até o Iguinho trouxe. A gente pode voltar àquela questão de lateral, do Alan Franco, de volante, quais vão jogar. Preciado não, né? Preciado eu acho que agora tá correndo bem por fora. Bem por fora. E aí dá uma sequência pro Natanael também. Eu acho que é justo, porque ele deu uma boa resposta contra o Atlético. E mantê-lo ali, eu acho que seria o ideal. E o resto, né? Renier, Hulk, Renier tem jogado bem, Coelho, manter a escalação que o Iguinho trouxe seria também a minha opção. O Atlético venceu a Chapecoense, o Henrique, e fora de casa. Como tinha ou tem ainda dificuldade de jogar fora de casa, pega um Santos, e eu tava dando uma olhadinha na tabela aqui, 15º colocado Santos com 10 pontos, à frente da Chape, que é a primeira na zona de rebaixamento, por apenas 2 pontos. É um resultado que é muito importante para o Santos também. E para o Atlético chegaria a 17 pontos com uma vitória. Onde é que está a dificuldade desse jogo? É a dificuldade do Atlético para com ele mesmo ou com o adversário que está com a corda no pescoço? Um pouco dos dois, né, CJ? Só lembrando que 17 pontos hoje é a nota de corte ali do 5º colocado. Óbvio que no final da rodada isso deve mudar, mas o Atlético pode encostar lá em cima nesse G6. Mas eu acho que assim, o Santos tem um grande desfalque, que pra mim é o melhor jogador do time em 2026, que é o Barreal. O Barreal tá suspenso pelo 3º amarelo. Então, pra mim, o Cuca vai ter muita dificuldade de substituir um cara que faça pro Santos o que o Barreal faz. E aí não sei se ele vai colocar o Lautaro, se ele vai colocar um outro meia por ali, se ele vai adiantar o Bom Tempo, se ele vai colocar o Gabigol. Não dá pra gente saber ainda qual vai ser esse time do Santos, porque o Cuca, a cada jogo ele vem testando coisas novas. Contra o Cruzeiro foi um time totalmente diferente do time contra o Flamengo. Na Sul-Americana também já foi um time diferente. Então é difícil a gente imaginar qual vai ser esse time do Santos. Mas uma coisa que o Cuca já mudou em relação ao Vojvoda, que é a mesma coisa que o Barba tem feito aqui. Colocou a galera pra correr. Tá jogando quem corre. Tá jogando quem tá se entregando em campo. E eu falava muito durante a data FIFA. É muito importante, principalmente pensando no Campeonato Brasileiro, jogo atrás de jogo, para dar uma sequência, para ter um entrosamento, para facilitar o funcionamento do time, o Barba encontrar os 11 titulares, ou pelo menos uma base, com 7, 8 jogadores. E eu acho que ele tá no caminho certo, se na cabeça dele ele já não encontrou. No ataque eu não vejo muito para onde fugir. É Vitor Hugo, Coelho, Renier e Hulk. Acho que ele não vai alterar isso. O Thomas Pérez é um cara que conseguiu se firmar ali nesses poucos jogos que teve, conseguiu dar uma boa resposta. Não dá pra gente falar que é um titular absoluto, mas hoje, pro jogo do final de semana, ele é uma peça importantíssima pro time do Barba. Então o Thomas Pérez hoje é o primeiro volante titular do Atlético. O Alan Franco a gente sabe que é um cara de confiança de praticamente todos os treinadores. A gente entra aqui na resenha se pode ser volante ou na lateral direita. O Natanael deu uma resposta positiva. Então assim, o mais importante, o Atlético encontrou uma base pro time e agora precisa dar sequência. Porque vinha jogando bem, fez um bom jogo contra o Fluminense, contra o Atlético Paranaense, contra a Chapecoense, teve um bom desempenho. Para dar uma sequência a isso, acho que o Atlético precisa de mais 1 ou 2 jogos pra gente falar que o Barba engatou uma boa sequência, conseguiu mudar a maré do Atlético, e para isso tem que vencer o Santos fora de casa, que sempre é uma pedra no sapato do Atlético. Sempre. E vai ser um jogo difícil. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso galão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!